Ok, vamos falar então sobre Clean Code, algumas dicas para escrever um código mais coeso. Me chamo Thiago Bonfim e basicamente a gente vai falar sobre 3 tópicos. A gente vai falar sobre Design Principles, alguns do's and don'ts e coesão e acoplamento, tá bom? Então vamos começar falando sobre Design Principles. E Design Principles existe diversos. A gente vai falar sobre 8 princípios de design, digamos assim. Alguns nem são exatamente princípios de design, mas acaba sendo aplicado quando a gente está pensando em design, pensando em boas práticas, a gente acaba pensando em alguns padrões, alguns princípios, na verdade, alguns princípios, e a gente vai falar sobre esses 8 princípios. Então, aqui já de início, eu gostaria de questionar vocês, para vocês colocarem mesmo no chat se vocês conhecem algum desses. Então, por exemplo, 1,2, 2,3, se vocês conhecerem, elencando quais que vocês já conhecem. Isso aí me ajuda também a ter mais ou menos uma noção de quais que a maioria aqui já tem conhecimento, ou zero se você não conhece nenhum desses, tá bom? Aqui eu coloquei só as siglas dos princípios. Logo mais eu explico o que significa cada sigla. Beleza? Se tiverem como colocar no chat, quem tiver, claro, essa disponibilidade, seria ótimo. Mas, antes de eu falar especificamente sobre cada um deles, a gente vai falar sobre o que é o Design Principle e quais são os benefícios dele, tá bom? Então, basicamente, Design Principles, se a gente começa a aplicar esses princípios de design, a gente consegue construir um código mais tolerante à mudança, um código mais compreensível, um código mais simples de ser testado, mais fácil de ser mantido e também que gera um certo orgulho, uma satisfação. E bem, provavelmente, assim espero, que todos aqui gostariam de ter tudo isso, todos esses benefícios. Afinal de contas, ter um código que é compreensível, que é fácil de ser mantido, que gera uma satisfação, tudo isso é muito importante quando a gente está falando de um software duradouro, um software que a gente está construindo e quer que esse software cresça, evolua e atenda o seu propósito, que provavelmente é gerar algum valor para o usuário final. Então, vamos falar agora um pouquinho nos detalhes, tá bom? No que seria um Design Principle. Então, vou trazer aqui uma metáfora. Se a gente pensar num prédio com uma boa arquitetura, mas com tijolos mal feitos, isso não resulta numa boa construção. E por outro lado, mesmo se a gente tiver bons tijolos e uma boa arquitetura, caso a comunicação entre esses tijolos, na interligação no caso, não seja de qualidade, a construção também não será satisfatória. E é por isso que os princípios são de grande valia. Então, basicamente, se a gente pensar numa arquitetura complexa, por exemplo, a gente pensa numa arquitetura de microserviço, com message broker, orientada a eventos, cada microserviço com sua dependência, DDD, tudo perfeito, essa é a arquitetura. Mas na hora de implementar mesmo esse microserviço, a gente começa a criar uma comunicação entre eles, nossa solução como um todo não está boa. A gente tem uma arquitetura bem definida, mas a implementação não está correta. E mesmo que a gente faça de forma correta e não cometa esse erro e faça a comunicação, no caso, utilizando, orientada a eventos, como é definido nessa arquitetura, tá bom? Mesmo que a gente faça isso corretamente, se o nosso microserviço, por exemplo, pensando no microserviço B, digamos que o microserviço B ele é um microserviço crítico. Se ele, o design da solução dele não estiver boa, isso pode impactar toda a solução. Então, se a gente pensar no microserviço B, como, por exemplo, serviço de pagamento, ele é muito crítico, e o microserviço B foi feito sem um pensamento crítico de design, foi feito, por exemplo, uma única classe que é capaz de fazer tudo, então um payment service, que consegue fazer pagamento de cartão de crédito, de dinheiro, criptomoeda, e, enfim, todas essas capacidades. Quando a gente precisar adicionar um novo comportamento ou alterar algum, vai ser muito mais complicado, porque o design desse serviço, desse código, não foi bem estruturado. Então, o Design Principles é muito importante. Basicamente, eles não são apenas sobre construir bons tijolos, tá bom? Aqui só uma imagenzinha
para tentar fixar o conhecimento, e é só uma brincadeira aqui, lógico, na Torre de Pisa. Vamos falar então agora do primeiro princípio, e aqui eu vi alguns comentários. Obrigado aí para todos que responderam. Vejo que algumas pessoas já conhecem Solid ou alguns princípios do Solid. Outros conhecem o Dry. O Dry é muito importante e a gente vai falar sobre todos eles mais na frente. O SRP é o princípio de responsabilidade única. E o princípio de responsabilidade única às vezes dá uma certa confusão, porque é muito difícil a gente definir o que é responsabilidade. Um método, teoricamente, deve ter só uma responsabilidade. Então, significa que uma classe só deve ter um método? Não, né? Não necessariamente. Então, pegando a definição do SRP, ele diz que a gente deve reunir as coisas que mudam pelas mesmas razões e separar as coisas que mudam por diferentes razões. Então, é um foco muito maior na mudança. Trazendo aqui uma outra definição um pouco mais sucinta, cada módulo de software tem um e apenas um motivo para mudar. Então, por exemplo, digamos que você está alterando um arquivo por mais de um motivo, ou está dando muito conflito em um arquivo. Isso normalmente é uma violação a esse princípio. No nosso caso anterior, microserviço de pagamento, ele era responsável por todos os métodos de pagamento. Então, se alguma regra mudasse em somente um método de pagamento, a gente estaria violando o SRP. Naquele caso, a gente poderia talvez aplicar algum pattern, algum design pattern, tipo um template method, para resolver. Mas aí seria um padrão de projeto, um design pattern, OP no caso, para pensar no código. E aí a gente não vai falar hoje de design patterns, é mais princípios de design, tá bom? Então a ideia aqui é criar coisas mais objetivas, menores e com esse pensamento da questão da mudança. Se você está alterando uma classe por motivos diferentes, cuidado, você pode estar violando esse princípio. Uma forma simples de identificar é olhando, no caso do Java, por exemplo, os imports. Se você está importando várias coisas de pacotes diferentes, pode ser que você esteja violando esse princípio. Então, se você estiver importando, por exemplo, files, você está tratando arquivo, e você também está importando coisas de services diferentes, talvez você esteja violando esse princípio. Então é bom tomar cuidado. Trazendo a imagem para ajudar a fixar o conhecimento. Single Responsibility Principle, just because you can, doesn't mean you should. Então não é porque você pode colocar tudo numa única classe, fazer aquelas God Class, que você deve fazer isso. Tá bom? Tente manter as coisas pequenas e com apenas uma responsabilidade. Tá bom? O próximo que a gente vai falar é sobre o OCP. O OCP é o princípio aberto-fechado. E o princípio aberto-fechado não é claro, somente pelo nome, porque o que significa ser aberto-fechado? Teoricamente tudo, né? Ser aberto-fechado é basicamente tudo. Então vamos para uma definição. O princípio OCP, ele diz que para sistemas de software serem fáceis de mudar, eles devem ser projetados para permitir que o comportamento desse sistema sejam alterados, adicionar um novo código em vez de alterar o código. Talvez tenha ficado ainda mais complexo. Vamos para uma definição um pouco mais sucinta. É basicamente, um módulo de software deve estar aberto para extensão, mas fechado para modificação. Então, de forma bem resumida, você deve ser capaz de criar novas extensões de determinado comportamento. Então, por exemplo, no nosso caso de pagamento, a gente teria uma abstração que é efetuar o pagamento e talvez com algumas regras internas. E essas regras internas não precisaria ser expostas. E quem quisesse criar alguma extensão, iria estender apenas um comportamento específico, que seja, por exemplo, efetuar de fato o pagamento ou alguma transação, mas todo o retorno e a lógica da tratativa do input e do output seria feito numa classe comum, numa classe abstrata, e a gente não precisaria ter conhecimento disso. Então, isso ficaria fechado para alteração, mas a gente seria capaz de criar extensões. Trazendo uma imagenzinha aqui, para ajudar a fixar o conhecimento. Open Closed Principle. Então, a brain surgery is not necessary when put on a hat.
Então, a gente não precisa mexer nas coisas internas, a gente precisa fazer uma cirurgia só para colocar um chapéu. Tá bom? Então, é isso. A gente não deve precisar mexer nas coisas internas de um módulo para poder criar extensões do comportamento. E esse é o OCP. Ele é muito importante para evitar aquele tanto de if-else, que no final das contas é o que acaba acontecendo de forma mais comum, que é você ter aquela sua classe e em lugar de criar ela pensando em permitir extensões, as pessoas normalmente, a gente normalmente acaba editando aquele código, criando if-else e permitindo que ele tenha novas extensões naquele mesmo código. E depois aquilo fica um caos para ser mantido. O ideal era criar uma classe protegida para não ser alterada e permitir extensões. Bom, o próximo é o princípio de Liskov, é o princípio de substituição de Liskov. E esse aqui também às vezes é um pouco confuso de entender, porque ele não diz muito só pelo nome. Mas vamos para uma definição para facilitar o entendimento. Antes de mais nada, por que Liskov? Bem, Liskov vem da famosa definição de subtipos da obra Liskov, tá bom? PhD, em ciência da computação, muito famosa, e ela criou isso em 1988. Em suma, esse princípio ele diz que para construir sistemas de software a partir de partes intercabíveis, essas partes devem aderir a um contrato que permite que elas sejam substituídas uma por outra. Indo para uma definição um pouco mais sucinta, um programa que usa uma interface não deve ser confundido por uma implementação dessa interface. Então, basicamente, isso aqui é muito semelhante ao polimorfismo, por exemplo. Então, a gente deve ser capaz de depender da interface, do contrato, e garantir que as subclasses garantam que o comportamento daquele contrato seja exercido de forma esperada. Então, por exemplo, digamos que a gente cria uma classe animal, e a gente cria um método voar para o animal. Se a gente estende essa classe animal e cria um pássaro, vai estar correto e não tem nenhum problema. Agora, se a gente cria uma classe gato, que estende de animal, teoricamente está correto. Mas por a gente obrigar todo animal a ter o método voar, a gente acaba violando esse princípio, porque a gente não consegue substituir uma classe animal que utilize, né, o método voar no caso de um gato, porque o gato ele não voa, afinal de contas, né? Então isso aqui seria um erro, e a gente no próximo princípio vai ver como é que a gente pode resolver, por exemplo, esse tipo de problema. Mas basicamente, esse princípio ele diz que a gente tem que ser capaz de substituir sem gerar um comportamento inesperado. Trazendo algumas imagens para ajudar a fixar o conhecimento. Então, Liskov substitution principle. If it looks like a duck, quacks like a duck, but needs batteries, you probably have the wrong abstraction. Então, é basicamente isso. Se ele parece com um pato, faz quack igual um pato, mas precisa de bateria, ele não é um pato. Mesma coisa do nosso animal. Se a gente precisa de um animal que saiba voar e a gente cria um gato, esse gato não é um animal com base no que a gente espera. Então, a gente talvez tenha que criar mais extensões, mais interfaces, e a gente vai ver isso no próximo princípio, inclusive. Mas como esse aqui é um pouco mais complicado de entender, eu vou trazer uma outra imagenzinha. Então, Liskov Substitution Principle. No matter what you use to learn how to drive, you should be able to drive any car afterward. Então, basicamente, quando você aprende a dirigir, os carros, eles meio que seguem um modelo. Então, quando você aprende a dirigir um carro, você consegue dirigir praticamente qualquer carro, porque todos os carros seguem um modelo. Então, tem o volante, tem as setas, marcha, todos os carros seguem mais ou menos o mesmo padrão, o volante, e por seguir todo esse padrão, fica muito mais simples de dirigir outro carro. Se não fosse assim, seria extremamente complicado. E a gente vê esse princípio em várias outras coisas, tá bom? Aqui é um exemplo do carro, mas isso existe em N áreas e N setores, porque, bem, dessa forma facilita com que a gente consiga criar padrões, tá bom? E substituir, então a gente consegue ser capaz de mudar de um para outro
digamos assim, um vendor para outro, sem ter um acoplamento muito forte. Vamos agora para o próximo, e como eu disse, a gente vai resolver o problema da classe animal com o próximo princípio, que é o princípio de segregação de interface. Sei que talvez seja um pouco mais fácil de entender pelo nome, mas vamos para uma definição. Então, esse princípio, ele aconselha os designers de software a evitar depender de coisas que eles não usam. Então, no nosso caso da classe animal, a gente poderia, na verdade, a gente deveria criar mais extensões. Talvez o animal não deveria voar, a gente deveria ter uma classe específica pássaro, e pássaro sim sabe voar. E aí, dessa forma, nossa classe gato não vai depender de coisa que ele não utiliza. Ele vai estender de animal e ele não precisa ser capaz de voar. E aí, dessa forma, estaria funcionando corretamente. Normalmente, quando você tem algum contrato, alguma interface que tem vários métodos e você precisa criar uma implementação, e você não utiliza aquele método, você provavelmente está violando esse princípio, tá bom? Então, novamente, esse princípio ele diz que a gente deve manter os contratos pequenos para que os usuários não acabem dependendo de coisas que não precisam. E no final das coisas, no final das contas, isso acaba gerando um erro, tá bom? Quando você depende de algo que você não precisa, você pode lançar uma exceção. Se você lança uma exceção, lá no final das contas, se a gente estiver utilizando polimorfismo, e dependendo do contrato, esperando que o contrato, que todas as implementações sigam o contrato esperado, a gente vai ter um erro no runtime, e isso é horrível, que é basicamente um erro em produção. Então é muito importante a gente evitar criar coisas que não seja necessário e que outros não dependam, tá bom? Então mantenha os contratos pequenos. Trazendo uma imagenzinha para ajudar a fixar. Interface Segregation Principle. Don't force the client depend on things they don't use. Então aqui, claro, só uma brincadeira, um USB que permite N outros tipos, e a ideia aqui é, se você não precisa de tudo isso, o ideal era ter apenas aquilo que você precisa, tá bom? E é essa a ideia, tente criar interfaces, contratos menores, mais específicos. Agora a gente vai falar do DIP. Antes de eu falar do DIP, não sei se alguém tem alguma dúvida até agora, até o momento. Lembrando que no final eu vou deixar um espaço para dúvidas. Mas se já tiverem alguma dúvida, podem colocar no chat, tá bom? Esse princípio, ele é muito, muito importante. E ele é um pouco, às vezes, complicado de entender, mesmo pelo nome. O nome, inversão de dependência, e às vezes não é muito claro de entender o propósito dele, mas ele é extremamente importante quando a gente está pensando de design de solução em um design limpo, tá bom? Se a gente pensa numa solução limpa, a gente quer aplicar, por exemplo, um Clean Architecture, um Port Adapters, ou a grande maioria das arquiteturas definidas, a gente precisa aplicar o DIP. E o que o DIP diz? Bem, ele fala que o código que implementa a política de alto nível não deve depender do código que implementa detalhes de baixo nível. Em vez disso, os detalhes devem depender das políticas. Talvez tenha ficado confuso, então vamos para uma definição mais sucinta. Basicamente, os modos de alto nível não devem depender de detalhes de baixo nível. Então, pegando, por exemplo, Clean Architecture, se a gente pensa no Clean Architecture, a gente tem o nosso domínio no centro, e o domínio ele não deve depender das camadas externas. Então, por exemplo, o domínio da sua aplicação, sua regra de negócio, não deve depender de algum vendor, de alguma API que você chama. Então, por exemplo, digamos que a gente tenha um sistema de filmes na qual a gente consome uma API do IMDb. Se a gente obtém a resposta desse serviço do IMDb e traz para dentro da nossa solução e obriga a nossa solução a funcionar com base no retorno desse serviço, a gente está violando esse princípio e a gente está dependendo de coisas externas. O correto, seguindo esse princípio, seria criar um contrato. Então, por exemplo, eu digo que o meu sistema precisa saber qual que é o nome do filme e o ano. E dessa forma, quem aderir a esse contrato tem que me passar essa informação, seja a API de IMDb ou qualquer outra API de filmes. E aí, dessa forma, eu consigo mudar, ou melhor, eu consigo ser capaz de mudar
se for necessário. E aí, se você aplicar isso aqui bem feito e no melhor dos mundos, você seria capaz de, por exemplo, mudar o framework. Então, se você estiver no Java utilizando Spring, você poderia depois mudar para Quarkus. Você poderia mudar de banco de dados. Isso, na maioria dos casos, não é comum e, na maioria dos casos, não faz sentido, tá bom? Mas a gente tem que aplicar o DEEP para conseguir separar um pouco as camadas, porque caso contrário, caso a gente não faça isso, a gente vai ter uma alta dependência, tá bom? Um alto acoplamento do nosso código e isso pode virar um problema. Mais na frente eu também vou estar falando um pouquinho sobre isso. Vamos para algumas imagens. Novamente, esse princípio ele é muito importante quando a gente está pensando num design de solução limpo, tá bom? MVC, Clean Architecture, Port Adapters, qualquer uma, a gente precisa aplicar esse princípio. E aqui algumas imagens. Então, Dependency Inversion Principle. You don't have to learn how to wire things up if you need to turn on the lights. Use a socket for that. Então, basicamente, você não precisa entender como é que funciona por trás dos panos, você depende das abstrações e não das implementações internas, tá bom? O seu use case, o seu caso de negócio, o seu domínio, ele depende das abstrações e não de uma implementação específica de um API que você está consumindo. Vamos para outra imagem, essa eu gosto bastante. Dependency Inversion Principle, Excavator Design doesn't depend on attachment. Então, aqui a gente vê um grande benefício da inversão de dependência, porque nesse caso, a gente consegue incluir um novo acessório, a gente consegue criar um novo acessório para a nossa escavadeira sem precisar mudar nossa escavadeira, sem alterar como que nossa escavadeira funciona. E a gente consegue incluir novos comportamentos, a gente consegue, enfim, fornecer, adaptar sem precisar alterar a nossa escavadeira e é isso, a gente depende da abstração e não da implementação, tá bom? E todos esses 5 princípios formam o SOLID. O que é o SOLID? O SOLID ele é um acrônimo e ele foi criado nos anos de 2004, identificado pelo Michael Fetters, a possibilidade da criação desse acrônimo com base em alguns princípios de diversos profissionais, como vocês viram, que foram compilados pelo Robert C. Martin e apresentados por volta dos anos 2000. Então, aqui a gente tem diversos princípios, o SRP, o OCP, o LSP, o ICP e o DIP, tá bom? Trazendo novamente uma imagem para ajudar a fixar. Então, SOLID, basicamente, esses 5 princípios, ele diz que o software development is not a Jenga game. Então, a ideia aqui é que, utilizando o SOLID, a gente consegue criar uma aplicação, uma solução, um código mais sólido, que não é igual, por exemplo, um Jenga game que é frágil, que qualquer coisa que a gente fazer pode desabar, gerar mais bugs e começar a quebrar. Infelizmente, eu sei que isso acontece, onde a gente acaba incluindo a nova funcionalidade ou corrigindo o bug, e isso gera mais bugs, e isso não é o correto no desenvolvimento de software, e é por isso que esses princípios são muito importantes. Trazendo mais uma imagem. SOLID, então, são Guidelines for Structures that can survive shifting tides. Então, basicamente, são algumas diretrizes, né, alguns princípios que ajudam a gente a sobreviver essa mudança de marés, né, essas mudanças de requisitos que acontecem constantemente. Então, para a gente ser capaz de atender o mundo ágil, né, de conseguir trazer, de conseguir incluir novas funcionalidades de forma ágil, a gente tem que criar uma aplicação sólida, aplicando princípios, como vocês viram até o momento, para conseguir criar um código mais limpo, mais coeso e que permita inclusão e alteração de funcionalidades sem afetar, tá bom? E aqui, novamente, vem um pouco de coesão e acoplamento, que a gente vai falar mais na frente, tá bem? E esses 5 princípios formam um SOLID. Agora a gente vai falar do Dry. Novamente, se tiverem qualquer dúvida, podem colocar no chat ou, se quiserem me interromper ou questionar no final, fiquem à vontade.
O dry é um princípio muito, muito importante também. E o dry é don't repeat yourself. Então, basicamente, todo conhecimento deve ter uma representação única, não ambígua e autorizada dentro do sistema. Indo para uma definição um pouco mais sucinta, o objetivo do dry é reutilizar o código já escrito anteriormente. Então, é evitar ficar fazendo Ctrl+C, Ctrl+V. Se você estiver fazendo Ctrl+C, Ctrl+V e não estiver mudando nada, você está violando esse princípio. E isso é algo muito grave. O que acontece caso você faça isso? Caso você dê Ctrl+C, Ctrl+V e não altere nada, e comece a duplicar o seu código, o que vai acontecer é, vai haver algum bug no seu código, e quem for corrigir esse bug, provavelmente vai corrigir de forma pontual. Então, você vai estar aumentando, você vai estar multiplicando os erros quando você está copiando o código. Então, o ideal é reutilizar, é criar algo comum e reutilizar isso. E aí, dessa forma, se tiver algum bug, esse bug é corrigido em todos os pontos, tá bom? Lógico que se tiver que mudar o comportamento, você precisa aplicar padrões de projeto para conseguir manter aquilo que deve ser fechado, novamente open closed, e estender, tá bom? E criar extensões. Tome muito cuidado, tá bom? Duplicação de código é algo muito, muito problemático. Pode não ser no momento que você faz, mas vai ser mais na frente. Inclusive, o Robert C. Martin, no livro Clean Code, ele coloca que isso aí é um dos pontos mais importantes do livro, que é basicamente evitar duplicação de código. E o livro tem bastante coisa útil. E trazendo então a imagenzinha, don't repeat yourself. Repetition is the root of all software evil. Então, basicamente, a repetição é a raiz, né, a raiz do mal de todo software. Então, a gente tem que evitar a repetição. E como é que vocês fazem isso? É simples. Pegue aí uma louça, escreva várias vezes I will not repeat myself. Mas lembre-se que se você escrever mais de uma vez, você tem que recomeçar porque você falhou. Tá bom? Espero que tenha entendido aí a piada. Mas enfim, não escrevam várias vezes a mesma coisa. Don't repeat yourself. Bom? Beleza, esse é o dry. Agora vamos para o próximo. O próximo é o kiss. E não estamos finalizando agora. O kiss não significa beijo. O kiss é keep it simple, stupid. Basicamente, a simplicidade deve ser um objetivo-chave no design e a complexidade desnecessária deve ser evitada. Fazendo aqui uma outra definição, o princípio KISS, ele afirma que as coisas funcionam melhor se forem mantidas simples, em vez de complicadas. Então, nesse caso, alguns pontos em relação a isso. Evite, por exemplo, otimização prematura, principalmente otimização prematura que torna o código mais difícil de ser lido. Se você não tem necessidade, talvez, de melhorar, de mudar, por exemplo, um O de N para O log de N, vai trazer muita complexidade, cuidado. Se fizer sentido, se o seu N crescer de forma exponencial, tudo bem, pode fazer sentido. E aí não é uma otimização prematura, é uma otimização necessária. Agora, se você está fazendo só porque pode ser necessário, cuidado. Tente manter as coisas simples. Além disso, arquitetura, quando a gente pensa em soluções muito complexas, então, por exemplo, microserviços, orientada a eventos, com message broker, para problemas simples, cuidado, isso pode vir a ser um problema. Normalmente, do lado esquerdo é o que o usuário precisa. Do lado direito são as ideias dos stakeholders, ou até dos arquitetos ou líderes de projetos, que às vezes pensam de forma muito complexa e trazem várias coisas pensando num futuro muito distante para ser capaz de atender. E, na verdade, o que o usuário realmente precisa, que é o usuário da ponta, é um sistema simples, talvez um sistema simples de CRUD. E para isso, às vezes, um sistema simples de CRUD com paginação é utilizado microserviço, com Kafka e várias outras coisas. Então é bom a gente tomar cuidado. Não significa que a gente não deve fazer as coisas de forma correta, tá bom? Se for necessário, é claro que devemos utilizar o que é necessário, a arquitetura que for necessária. Mas é bom a gente tentar manter simples.
Então, keep it simple if on there were an easier way. Então, mantenha simples e torne complexo apenas se não tiver uma forma mais simples de fazer. E aqui, claro, uma imagenzinha aí brincando com uma complexidade gigantesca para apertar uma tecla aí no teclado. Isso eu quis. Também considero que ele é um princípio tipo, muito importante. Quando você começa a fazer as coisas simples, você começa a gerar um código muito melhor, muito mais simples de ser compreendido, uma arquitetura muito mais simples de ser mantida. Então, que isso também é um princípio muito importante. E agora a gente vai para o nosso último princípio, que é o Yagami, que basicamente diz que you aren't gonna need it. Então, sempre implemente as coisas quando você realmente precisa delas, nunca quando você apenas prevê que precisa delas. Indo para uma outra definição, então, o Yagami tem como objetivo apagar todo o Ok. código desnecessário e se concentra nas funcionalidades atuais. Tranquilo. Perdão, alguém tem alguma dúvida? Essa é a minha formação aqui. Design princípios. Eu gosto de ver, apesar de que já sei. Ok, eu mutei. Se tiverem qualquer dúvida, podem questionar ou colocar no chat, tá bom? Joaquim, não sei se você tem alguma dúvida. Sim, mas vou deixar para o final. Tá bem, tá bem. Tá Não bem, interromper. tá bem. Então, bem, basicamente, a gente deve evitar criar, às vezes, novamente, coisas complexas sem realmente precisar. Então, às vezes, só porque você aprendeu um design pattern, não significa que você deve aplicar ele, tá bom? Isso vai depender muito do problema. Então, por exemplo, não faz sentido eu colocar um template method, sendo que eu só terei uma implementação. Então, não faz sentido eu criar a minha classe abstrata e só uma implementação e toda uma lógica por trás, sem ter de fato essa necessidade. É bom a gente tomar cuidado, beleza? Isso não significa que a gente deve negligenciar, beleza? Basicamente, quando a gente faz uma funcionalidade de forma incorreta, a gente tem o custo de manter, de criar e de arrumar ela. Quando a gente faz de forma correta quando a gente faz a funcionalidade correta, mas de forma incorreta, a gente precisa manter e a gente tem o custo para fazer a reparação, para ajustar. E o ideal é a gente construir a funcionalidade correta da forma correta, e a gente só tem o custo de manter ela. O Yagani não significa que vocês devem negligenciar, tá bom? Negligenciar, não utilizar design patterns ou coisa do gênero. A ideia aqui é mais ter um pouco de noção do negócio e verificar se talvez a solução que você está aplicando é a devida para o problema. Novamente, talvez colocar um design pattern, um observer, para algo que vai ser notificado e só vai ter um único ouvinte, né? Um único subscriber, pode não fazer sentido. Então, isso aqui é muito um trade-off. E aí, aqui é uma análise para ver se faz sentido ou não. E evitar criar coisas que você não precisa. Então, trazendo aqui uma imagem. Yagani, it may look like overkill, but I'm sure we will need it eventually. Então, aqui a gente tem uma grande ponte para um riachinho minúsculo. E, bem, talvez alguém, quando fez, pensou que precisaria e nunca foi necessário. Então, a ideia aqui é isso: é tentar evitar criar muita complexidade para algo que pode ser necessário no futuro e que, na maioria dos casos, não é necessário. Tá bom? Então, tome cuidado, tente fazer com base naquilo que é esperado. Evite criar complexidades desnecessárias. O ponto principal aqui é isso. Com isso, a gente falou sobre todos os princípios e agora a gente vai falar de alguns do's and don'ts. Tá bom? Então, aqui vai ser muito mais voltado agora a código, a boas práticas de código, a clean code. Se alguém tiver alguma questão em relação a princípios e quiser tirar agora, esse é um bom momento. Senão, a gente pode deixar lá para o final. Como preferirem. Sim. Posso até aproveitar. Na parte das interfaces, sendo mais específico,
interface animal, depois temos pássaro e uma ave e O um gato. pássaro e um gato, por exemplo, que são os objetos. Nesse caso, qual seria a ideal resolução? Criaria uma interface para os animais, por exemplo, não aves, por exemplo, e estenderia a interface animal ou teria uma outra forma de resolver isso? Sim, esse é um caso muito simples que eu coloquei, mas a ideia aqui pensa, no caso seria o animal, poderia ser uma interface, uma classe abstrata, e aí depende muito do que o animal, qual que é a utilidade do animal, o que é esperado do animal, qual que é o comportamento dele, mas teria o animal, a ave estende do animal, e aí a ave já tem uma ação. A ave já tem ação, por exemplo, de voar. E aqui a gente está assumindo que todas as aves sabem voar no nosso sistema, tá bom? Sei que na verdade pode não ser assim, mas enfim, no nosso sistema todas as aves sabem voar. E aí com isso, Exato. toda extensão de ave que a gente fizer vai ter a capacidade de voar. E aí com isso a gente poderia criar, por exemplo, uma classe abstrata e ter um método abstrato. Isso aqui eu estou colocando mais talvez até no Java, porque pode mudar de linguagem de programação. Mas no caso do Java, que é uma linguagem orientada a objeto e permite abstração, você poderia ter uma classe abstrata que tem o método voar, e dessa forma você obriga a todas as implementações de ave até essa ação de voar e conseguir fazer algum retorno. Então, por exemplo, digamos que nosso sistema só vai imprimir no console alguma coisa, por exemplo, voar baixo, voar muito alto, algo do gênero. Como eu disse, é um exemplo muito simples esse de voar. Não sei se ficou claro, se deu para entender. Acho que e o mesmo faço para a categoria de gato, cão. Faria uma interface para uma classe abstrata para cão, gato e estenderia também de animal, para todas estarem, para facilitar Sim, sim, o polimorfismo nesse caso. sim, sim, exato. Porque quando a gente pensa em Ok, polimorfismo, você tem que sempre pensar na ação. No nosso caso, a gente tem, no caso de voar, né? Nesse caso, se todos eles estendem animal e animal não tem nenhuma ação, não tem exatamente polimorfismo, não tem o que a gente fazer, porque não tem nada. Se a gente faz uma interface e ele não tem nenhum método, não tem nenhuma ação, essa interface é só uma interface de documentação de marcação. Ela não faz nada no final das contas. Por isso que eu coloquei que esse exemplo que eu coloquei, ele é simples, tá bom? Ele é bem simplório. por exemplo, nesse caso, tipo, seria, por exemplo, comer, que tanto a ave como o gato comem. Então, seria o animal Sim, comer, sim, depois sim, os outros com específico. sim, Ok, já está claro. exato, a gente Obrigado. pode, exato, exato. Obrigado. Temos mais uma dúvida? Ah, perdão, Sim. eu cliquei no botão errado. Diga. Então, pensando nessa mesma ideia, tendo eu a classe ave, tendo, no caso, a interface ave, e pensando na ideia que não todas as aves possam voar, a ave que não voa eu puxaria de animal ou teria uma forma melhor de desenvolver dessa forma? Porque a ave é Então, um... Pensando na forma, porque se eu colocar assim, pensando em voar, eu tenho aves que não voam. certo. Aí, nesse caso, se o sistema permitir aves que não voam, e você tem o seu contrato, que é a ave, e você está falando que toda ave voa, esse seu contrato está errado. E aí você vai ter Certo. que criar um contrato mais específico. Então, por exemplo, todas as aves têm asas, mas nem toda ave voa. Eu estou dando um exemplo. Eu não sou a melhor pessoa aqui para falar sobre aves, mas só para ter uma ideia, só para ter mais ou menos a ideia, seria isso. Então, você teria lá Eu criaria uma animal. ave que é comum, que tem a definição de fato de ave, que todas as aves precisam ter para ser considerada aves. E aí, as aves que sabem voar seria, por exemplo, aves que voam. Outra interface, outra classe que vai estender de ave, e aí só as aves que voam que se estenderia dessa classe. Tá bom? Perfeito, obrigada. Aqui um Então, exemplo. surgiu uma pequena dúvida antes de avançar, me desculpa. Então, seria nesse caso, no exemplo da colega aí há pouco tempo, então, estenderia dessa ave que voa
E essa ave do que voa estenderia novamente a classe animal, nesse caso. Sim, Nesse caso, em cadeia. Ok, tá bem. sim, nesse caso. Mas nesse caso que a gente está falando aqui de algo que faz sentido ser via herança, tá bom? Porque no final das contas, uma ave que voa é uma árvore. Uma árvore. Uma ave que voa é uma ave, tá bom? Então faz sentido ser via herança. Mas nada impediria, por exemplo, digamos que tem animais que voam que não são aves. A gente tem um contrato específico, que é um contrato, por exemplo, alguma coisa relacionada a voar, que tem a ação de voar, e qualquer animal poderia aderir a esse contrato, tá bom? E aí qualquer animal poderia ter a capacidade de voar, beleza? Isso aí é mais comum Obrigado. de ver dessa forma nos sistemas reais, com problemas reais que não envolvem exatamente essa questão de herança. É bom tomar cuidado para evitar, novamente, a gente depender de coisas que não precisa. Então, quando a gente estende uma classe, a gente está falando que tudo que a gente está estendendo faz parte da nossa classe. E todas as subclasses também vão depender daquilo, e esse é o esperado. Beleza? Então, é bom tomar cuidado um pouco com. Nesse caso, poderiam ali talvez haver, que nem isso, né? Uma classe a ser estendida de aves, né? Mas também uma interface ali para voador e tal, pode ser. Às vezes Sim, um avião então, estende essa interface, alguma coisa do tipo. sim, aí vai depender, exato, vai depender muito do sistema e qual que é a função, qual que é a lógica do sistema. Nesse caso, por exemplo, a gente poderia ter um contrato e ter aves que estendem esse contrato. Na verdade, implementa esse contrato de saber voar, que faz a ação de voar. Mas enfim, isso aí novamente depende muito. Mas é isso. Você tem que tentar entender e sempre quando estender, tentar pensar no E1 e garantir que todas as subclasses vão ter o mesmo comportamento. Senão vocês vão violar o princípio de Liskov e podem ter problema mais na frente. Tá bem? Vou seguir aqui. Se tiverem qualquer questão, podem colocar no chat. E aí no final também a gente vai ter mais um tempinho para dúvidas. Beleza? Então, do don'ts, pensando aqui mais no Clean Code. Então, escreva nomes significativos. Evitem, por exemplo, date.sum. Isso aqui para mim não me diz muita coisa. Se eu estou programando e eu vejo isso, eu teria que entrar dentro desse método para identificar o que que é. Porque aqui eu não sei se ele está somando dia, mês, ano, hora. Então, tente criar nomes mais claros, nomes significativos. Isso para variáveis, métodos, classes, interfaces, tá bom? É muito importante a gente criar nomes claros. Outra coisa muito importante, escreva métodos pequenos. Isso aqui, como vocês podem ver, não é pequeno, é grande. Eu nem vou explicar o que está escrito aqui porque está muito complicado, muito grande. Se a gente escrevesse um método pequeno, fica muito mais simples. Aqui eu já consigo explicar com facilidade. Basicamente, eu pego algumas configurações do Cloudinary, valido a imagem, obtenho um recurso, chamo Cloudinary para fazer um upload de um arquivo e extraio o texto de uma imagem. Aqui eu consigo ler. Mas isso aqui ainda pode melhorar. Da forma como está aqui, a gente tem mais de uma responsabilidade. A gente está violando o SRP. Então, tente manter o seu código só com responsabilidade. Aqui a gente está fazendo várias coisas. E aí, como é que a gente poderia fazer nesse caso? A gente poderia, por exemplo, aqui, ele valida um input e ele gera o output. Então, ele valida a imagem e ele retorna um texto formatado ou concatenado, whatever. Mas a questão de fazer esse reconhecimento, essa extração do texto de uma imagem, fica de responsabilidade de um outro serviço. Evite também incluir linhas de código, linhas de comentário no seu código, tá bom? Em alguns casos pode ser necessário, mas é muito importante a gente evitar. Quando é necessário, às vezes faz mais sentido criar um método ou criar uma documentação. E aí na documentação, sim, a gente pode explicar. Então, se você tem alguma lógica muito complexa, extrai para o método e cria a documentação desse método. É melhor do que comentar a linha. E por que isso? Comentar em linha tende a ficar mais desatualizado. Tende a ficar desatualizado mais rápido.
E aí depois, quando você tem um comentário em linha que está desatualizado, isso é um caos. Porque para alguém remover, alguém tem que ter muita certeza de que aquele comentário não faz nenhum sentido ali. E na maioria dos casos, as pessoas vão só ignorar aquele comentário ou vão manter aquele comentário e vão parar de confiar nos comentários no código. Então, cria uma documentação. Nesse caso, a gente pode até melhorar. Nessa documentação, a gente está falando lá na última linha que a imagem deve ser PNG ou JPEG. Então, se a gente incluir, por exemplo, um suporte a SVG, a gente teria que mudar esse comentário. E aí, novamente, a gente ficaria com a documentação um pouco desatualizada. Então, no caso do Java, a gente pode utilizar o que o JavaDoc oferece e fazer algo, por exemplo, como vocês estão vendo aqui. E aí a gente linka a uma classe específica que tem a regra, que tem lá o que é permitido para fazer o OCR, as imagens permitidas, e dessa forma a gente mantém a nossa documentação também atualizada. Então é isso. Evite colocar comentário em linhas. Se precisar comentar, tente quebrar em método e criar uma documentação, tá bom? Isso tende a ser bem melhor. Evite criar valores mágicos. Isso aqui eu vejo bastante. Não sei porquê, mas a galera às vezes, as pessoas, a malta às vezes gosta de fazer valores mágicos. Nesse caso é até fácil de entender, mas em alguns casos não é nem um pouco. Talvez por conhecimento negocial para a pessoa aquele número é claro, mas provavelmente não vai ser claro para uma pessoa que está entrando agora no projeto. Então, evite números mágicos. No caso aqui a gente tem esse 7, que não me diz nada. Por que 7? Se a gente cria uma constante, explica que isso aqui é o valor mínimo considerado para a segurança da senha, beleza, fica muito mais claro. E aí, dessa forma, se eu discordar disso, algo do gênero, eu posso levantar isso com alguém e falar, ó, nossa quantidade mínima de segurança é 7, é isso mesmo? Tá certo? A gente deveria ter uma senha mais segura, porque tá claro o que significa, e não que é um 7 porque é um 7. Evite também múltiplos argumentos, múltiplos parâmetros. Isso, talvez, dos que comentei, esse aqui eu acho que é o mais comum de ser visto, que é basicamente a gente só vai aumentando o número de parâmetros. Isso aí tende a virar um caos quando a gente precisa evoluir. Então, digamos, por exemplo, que a gente tem 10 chamadas a esse método. E agora eu preciso adicionar mais um parâmetro. Mas esse parâmetro é opcional. O que normalmente acontece é, ou eu duplico esse método e eu crio uma outra extensão que permite esse novo parâmetro, esse novo argumento, ou eu adiciono e em todos os restantes que não precisam passar, eu vou passar nulo. E isso aí tende a ir piorando cada vez mais. Aqui eu coloquei 1. E se eu coloco 2? E se eu coloco um string e em outro, por exemplo, um integer? Então começa a virar um caos a nossa solução. Então, quando a gente tiver, por exemplo, mais de 3 parâmetros, tente criar para uma classe. Principalmente no Java, que é orientado a objeto, a gente tem que utilizar classes. A gente tem essa capacidade, esse poder, e a gente muitas vezes não utiliza. Então, cria uma classe de contexto. E aí, nesse caso, se eu precisar adicionar uma nova string, é simples. Eu adiciono essa classe. Quem precisar, adiciona. Eu posso até aplicar o builder para construir o objeto de formas diferentes. Um que precisa passar string, o outro integer e coisas do gênero. E fica bem mais limpo, bem mais simples a minha solução. E também evita ter aquele milhão de parâmetros, que às vezes quando é um monte de string, aí sim é um caos, porque a chance de você passar o parâmetro incorreto é grande. Então, crie classes de contexto. Evite passar vários argumentos. Está passando mais de 3? Tome cuidado. E uma outra coisinha aqui, muito importante, evite complexidade, tá bom? Então, trazendo aqui dois códigos que a gente tem do lado esquerdo, tá bom? Uma solução para Fibonacci. E do lado direito, outra solução. Poderiam colocar no chat qual que vocês acham que está melhor, lado esquerdo ou direito?
O que vocês acham? A ou B? A, lado esquerdo, B, lado direito. O que vocês acham que está melhor? Temos um B, B, temos muito B. Então, um A, a maioria aqui tá com B. Então, vamos lá. Vamos começar então do lado, começamos a crescer do lado A. Poderia ter feito alguma coisinha aqui para ir crescendo os votos, mas enfim. A está crescendo agora mais do que B. Legal, enfim. Tá meio dividido então. Vamos lá, vamos começar falando do B então, e depois a gente vai para o A. No B, o que a gente tem? No B, a gente tem um ternário. Na verdade, a gente tem toda a solução em uma linha só. Ter toda a solução em uma linha só não significa que ela é melhor, beleza? A gente pode, numa linha só, fazer muita coisa. Mas a gente não deve. Deixe isso para o compilador. Quando a gente transformar, no caso do Java, num ponto .class, beleza, ele vai retirar a linha em branco, vai colocar coisas que podem ficar só em uma linha só, ele vai fazer toda essa otimização. Porque a máquina entende. A máquina, ela entende de forma muito simples, não precisa ter nenhum espaço. O ser humano, não. E aí, nesse caso, o que a gente tem? A gente tem um ternário e a gente tem recursão. E a gente tem duas recursões. Eu não sei se vocês já tentaram debugar esse tipo de código, fazer alguma depuração, mas não é simples, tá bom? Porque, afinal de contas, é recursivo. E também não é simples para um desenvolvedor júnior, talvez, entender. Um desenvolvedor que não conhece de recursão, e não é comum a gente utilizar recursão. Recursão, por exemplo, utilizado quando você quer resolver problemas com árvores, o que não é algo comum. Então, recursão normalmente não faz parte do dia a dia. Então, do lado direito, a gente tem uma solução muito complexa. Ela pode parecer mais limpa, porque está só em uma linha, mas ela é muito mais complexa. Inclusive, ela é muito pior em questões de performance. Se eu passar o valor alto nos dois, por exemplo, 100, do lado direito, que é a solução B, a gente pode ter um grande problema de performance, de levar muito tempo para conseguir calcular isso. E do lado esquerdo, a gente tem, de fato, um código maior, mas é um código fácil de ser compreendido. Então, a ideia aqui de evitar complexidade é isso. Evitar criar coisas que para você é fácil, mas talvez para um outro desenvolvedor não é. Para você é fácil porque você já tem isso na sua cabeça e isso aí é muito simples. Mas será que é simples para um outro desenvolvedor? Será que um ternário chamando de forma recursiva 2 vezes é simples? Muitas vezes pode ser simples para você, talvez para um desenvolvedor muito sênior, para alguém que conhece recursão, mas para a grande maioria não. Já do lado A, o que a gente tem é um código que só tem declaração de variáveis e um for, que é basicamente o básico que todo mundo aprende quando está aprendendo programação. Então, prefiro uma solução simples, uma solução muito complexa. Evite a complexidade. Não estou dizendo aqui que você deve criar códigos com milhões de linhas. Evite escrever muitas linhas. É muito importante lembrar que a gente gasta mais tempo lendo do que escrevendo código. Então, não significa que a gente deve começar a escrever métodos gigantescos. Mantenha métodos pequenos, mantenha o código limpo, poucas linhas de código, mas colocar um código que não é legível em uma linha e fazer tudo em uma linha não é uma boa solução. Então, evite complexidade. E com isso a gente termina a parte do IDON'TS e a gente vai falar sobre coisa e acoplamento. Novamente, se tiver alguma dúvida e quiser questionar agora, esse é um bom momento. Se não, a gente deixa para o final. Essa aqui é a última parte. Ok, vou começar e aí no final novamente a gente tem um tempinho. Então, começando falando sobre coesão, vamos falar sobre baixa coesão. O que é baixa coesão? Significa que o nosso sistema ele não possui uma estrutura clara, na qual as classes e os módulos têm múltiplas responsabilidades e estão fortemente acoplados, dificultando a compreensão e manutenção do código. Trazendo uma imagem aqui,
A coesão, tá bom? Uma baixa coesão é quando, por exemplo, as peças de um quebra-cabeça não se encaixam bem. E aí dificulta montar a imagem correta. Então, significa que não está coeso. Isso seria uma baixa coesão. E o acoplamento? Bem, um alto acoplamento significa que as partes de um programa elas estão muito misturadas. Elas dependem muito uma das outras e isso pode causar uma confusão e dificultar para fazer novas alterações. Trazendo uma imagem, então um acoplamento, basicamente, que uma imagem, do you like spaghetti? No, I like to keep things decoupled. Então, você gosta de macarrão? Não, eu gosto de manter as coisas desacopladas. Que a ideia do macarrão é mais porque, pensando no autoacoplamento e no macarrão, o macarrão tem vários fios que ficam todos emaranhados, todos juntos, e quando você tenta tirar só um macarrão, você não consegue, só um fio do macarrão, você não consegue porque eles estão todos juntos. E quando a gente está com alto acoplamento, as coisas estão muito juntas, às vezes dependências cíclicas, onde um serviço depende de outro serviço, que depende de outro. Quando você vai ver aquele serviço, está dependendo de outro e você tem uma dependência cíclica. Então, a ideia aqui, um alto acoplamento é isso. Um alto acoplamento é quando você tem muitas dependências e é muito complicado de mexer em um sem afetar o outro. Então, o que que a gente busca? A gente busca o oposto, que é uma alta coesão e um baixo acoplamento. Uma alta coesão significa que as classes têm responsabilidades únicas. Elas são coesas, elas são claras. E um baixo acoplamento, a gente tenta minimizar o número de dependências entre as classes. Então, a gente evita incluir muitas dependências entre classes. Uma alta coesão e um baixo acoplamento requer um design cuidadoso. Então, a gente precisa conhecer aqueles princípios e saber aplicar eles. A gente precisa criar uma separação de responsabilidades. E aí a gente também precisa de uma abstração adequada para evitar dependências excessivas. Então, a gente precisa entender também negocialmente para evitar e para aplicar design patterns de forma correta, consoante o nosso projeto, para conseguir atingir uma alta coesão e um baixo acoplamento. Trazendo a imagenzinha aqui para finalizar, para fixar o conhecimento. Do lado esquerdo, a gente tem uma solução com baixo acoplamento, com baixa coesão e baixa coesão e alto acoplamento, do lado esquerdo. Então, tudo se mistura, várias dependências entre elas, basicamente um caos. Já do lado direito, a gente tem algo com alta coesão e baixo acoplamento. Então, tudo junto, tudo que pertence ao mesmo domínio, à mesma estrutura, à mesma lógica, junto, é a comunicação entre eles e a comunicação meio que entre os módulos. Então, a gente tem aí uma alta coesão e um baixo acoplamento. Só recapitulando aqui, a gente falou sobre Design Principles, comentei rapidamente sobre Design Patterns, a gente falou sobre do e don'ts e coesão e acoplamento. Se eu fosse, de tudo que eu falei, elencar os principais pontos, eu diria que são os princípios SRP, que é o princípio de responsabilidade única, é tentar criar coisas menores, mais focadas, mais específicas, de forma tal que se você achar que precisa mudar aquela classe, ou se você precisar mudar aquela classe por motivos diferentes, você precisa rever e tentar criar ela de forma mais específica. O dry, que é não repetir, evitar ficar fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, repetindo código, duplicando código. Novamente, duplicação é algo muito ruim para o software. Deep, que é inversão de dependência, não é injeção de dependência, é inversão de dependência, onde a gente consegue fazer a inversão dos módulos, dessa forma criar módulos mais independentes e ser capaz de mudar as partes mais externas. O KISS, que é basicamente manter ou tentar manter a solução simples, tentar criar soluções, desde soluções negociais para um use case simples, evitar complexidade desnecessária, como também pensando na arquitetura e no design, evitar design patterns de forma desnecessária também. Então é muito importante a gente pensar e encaixar a solução com base no problema, tentando manter isso simples. E por fim, a legibilidade. Novamente, a gente passa mais tempo lendo do que escrevendo. Então, a gente deve utilizar mais tempo
escrevendo para a gente ganhar mais tempo lendo. Então, é muito importante a gente tentar escrever código simples. Código que outra pessoa consiga ler. Que escrever código para máquina é muito fácil. E é isso. Aqui algumas referências. E aí depois eu abro para perguntas. Clean Code, tá bom? Várias das coisas que eu comentei tem nesse livro. É um excelente livro. Fica a recomendação. Além disso, também tem o The Clean Coder, tá bom? Que é aqui ele dá mais, o Robert C. Marsh dá mais algumas diretrizes sobre uma conduta profissional, como que um programador deve ser. A gente também tem o Pragmatic Programmer, é muito bom. Esse livro fala bastante sobre o DRY. Test Driven Java Development, esse livro traz, tá bom, alguns dos princípios e fala sobre teste, que é um outro assunto extremamente importante, na qual eu não comentei aqui, mas por questões de tempo, mas é um outro assunto extremamente importante. E, por fim, Extreme Programming do Kent Beck, que é basicamente XP, que eu também acho muito bom, muito interessante. Traz várias questões aqui, tá bom? No XP. Traz várias questões relacionadas também com pair programming e outras coisas. TDD, enfim, acho que é um outro livro que vale a pena a leitura. Aqui está o meu contato. E agora a gente abre para dúvidas